No Fora de Curva de hoje, teremos o quadro que vem por aí, antecipando os indicadores, principais dados econômicos que vão ser publicados durante a semana pelas principais instituições brasileiras e globais, e além disso vamos tratar de 3 assuntos. Primeiro é aumento do imposto de importação sobre pneus de carga e resinas plásticas, isso é importante. E em segundo lugar, a decisão do ministro Flávio Dino em acatar aquelas manifestações não tão pacíficas dos presidiários e familiares no Rio Grande do Norte, no sentido de melhorar o conforto dos presidiários nas cadeias. Então vamos trabalhar, gente. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e o primeiro assunto do nosso dia, ou da nossa noite, que já anoiteceu aqui em Porto Alegre, é exatamente a questão do governo aumentar o imposto de importação sobre pneus de carga e resinas plásticas. A quem que atinge isso? A todos nós consumidores, a todos nós brasileiros. O aumento do imposto de importação dos pneus, começar por aí, foi uma reivindicação da própria indústria brasileira que estaria se sentindo prejudicada por os preços mais baratos e melhor qualidade dos rodados para caminhões e veículos de carga vindos do exterior. E quem é que perde nessa história, gente? Eu, você e todos os brasileiros. Porque os proprietários de caminhões e outros veículos de carga, na hora que vão fazer a reposição desses rodados, vão pagar mais caro. Isso recai sobre o preço dos produtos no final. Então é mais inflação, mais ineficiência na economia, a mesma coisa das resinas plásticas. As resinas, elas moldam uma série de coisas que você consome no seu dia a dia. Desde toalhas de plástico até eventualmente algum simples copo, impressoras, computadores, enfim, praticamente todos os produtos comercializados industrialmente no Brasil têm um ou mais componentes plásticos, e aumentando o posto de importação sobre as resinas, é claro, vai proteger a indústria petroquímica brasileira, mas quem sai prejudicado nisso é o consumidor, é o brasileiro. Então que as autoridades federais perdoem minha opinião, mas eles estão fazendo uma senhora besteira. E falar em besteira, o nosso grande ministro da Justiça, o cara é grande mesmo, né? Fazer o que? Flávio Dino, ele resolveu atender as reivindicações para acabar com as revoltas que estão ocorrendo, quebra-quebra, saque de lojas, incêndios, lá no Rio Grande do Norte, especialmente Natal. O que está acontecendo em Natal, gente, para quem não sabe? Acho que todo mundo deve saber. Os presidiários fizeram um acordo de apoio à atual governadora eleita do estado, no sentido de que apoiasse a reeleição da Fátima Bezerra, as celas seriam melhoradas em termos de qualidade de vida. Olha, gente, é mais do que justo, ou é correto, mesmo que um presidiário tenha condições minimamente decentes de sobrevivência. Mas o governo federal, especialmente o governo federal via Ministério da Justiça, ceder esse tipo de pressão violenta por conta das reivindicações, é sim, aí sim, verdadeiramente apoiar, chancelar atos de terrorismo. Então, o Rio Grande do Norte, os presidiários do Rio Grande do Norte, seus familiares, por essa via estão conseguindo o que querem. O que vocês acham que vai acontecer com a população carcerária e seus parentes nos outros lugares do Brasil? Vão partir para a mesma política, vão fazer a mesma bagunça. Então, brasileiros de todos os estados, tremei, porque o futuro me parece bastante ameaçador. E agora, encerrando esses rápidos comentários de segunda-feira, vamos lá para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, isso é amanhã, não tem informação muito relevante lá, vinda do próprio Brasil. Então vamos pegar nos Estados Unidos, vai sair o indicador de fevereiro da venda de casas usadas. Esse dado é importantíssimo porque os norte-americanos, sim, estão numa leve, que eu considero leve ainda, crise imobiliária, e quando se aumenta ou diminui a venda e compra de casas usadas, isso vai repercutir consequentemente na construção e na venda de casas novas também. O que acontece? Em janeiro, houve uma queda de 0,7% na venda das casas usadas. Amanhã vai sair o indicador de fevereiro e é uma previsão de alta, olha só, de 5%. Se isso acontecer, a crise que se instalou nos Estados Unidos e compromete material de construção, MDF e outras madeiras plantadas aqui do Brasil que são exportadas para lá,
provavelmente isso vai marcar o início do final dessa crise que vem se estendendo desde o início do segundo semestre do ano passado e adentrou 2023. Tomara que isso acabe, é importantíssimo que essa crise se resolva aqui para o Brasil, especialmente para esses estados que têm uma forte base produtiva na área da madeira plantada. Não é na extração de madeira, na chamada silvicultura. Eles plantam as árvores, provavelmente pinos ou eucalipto, colhem quando estão amadurecidas, replantam, não há dano ambiental. Na quarta-feira, ou talvez na quinta, que quarta-feira começa a reunião do Conselho de Política Monetária, vai ser definida a nova Selic. Na verdade, eu acredito que vai ser definida a continuação da Selic antiga 13,75%. Na minha avaliação, vamos repetir, gente, a Selic está alta? Sim, está exageradamente alta. Porém, dentro de um contexto em que nós temos uma alta da carga fiscal, especialmente sobre combustíveis e outros produtos essenciais, é esperado agora em março, isso nós vamos tratar daqui a pouquinho, uma alta inflacionária, não só para esse mês agora, mas também para abril. E aí, se nós vamos baixar juros nesse momento, nós vamos impulsionar ainda mais, no médio prazo, essa elevação inflacionária, e isso não é desejável. Então, quem diz como presidente da FIER que os juros brasileiros estão pornográficos, ele não está fora de razão, tem seus motivos. Mas, pelo fato de estarem pornográficos agora, no atual contexto, onde nós esperamos uma inflação mais elevada e, junto com isso, uma elevação dos gastos públicos que provoca ainda mais inflação, eu, se fosse o Banco Central, não diminuiria a taxa de juros, não. Deixaria a Selic em 13,75% e mesmo que haja pressão do Executivo Federal, do Governo Federal, para que essa Selic seja reduzida, acredito que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e sua equipe vai votar, pelo menos por maioria, para se manter em 13,75% a taxa básica de juros no Brasil. Eventualmente, caindo a inflação e não havendo ameaças, especialmente no setor público, de altas tributárias e elevação de gastos, essa taxa aí sim pode e deve cair, mas agora não. E na quinta-feira vai sair um dado importantíssimo aqui para o Brasil, que deveria ter sido publicado na semana passada e não sei por que não foi. É o IBC-BR, que é o PIB do Banco Central, a prévia do PIB do Banco Central. Segundo os analistas de plantão, para janeiro estão prevendo uma alta de 0,23%, e se chegar esse resultado, vai ser excelente para o Brasil, mas eu acho que não vai. Tem alguns dados que me levam a acreditar que esse crescimento não vai ser crescimento, mas sim queda. Por que eu estou falando isso? Dois indicadores iniciais. Primeiro, ao nível do emprego, saiu o dado do CAGED, onde a recuperação da empregabilidade brasileira foi muito menor do que esperada para janeiro. Se as empresas estão contratando menos, significa que elas têm a intenção de não produzir tanto como produziram no ano passado. Segundo ponto, dado de janeiro também. Caiu em torno de 3% o uso das pessoas jurídicas das empresas de crédito no sistema financeiro nacional. Se as empresas estão tomando menos crédito, especialmente para giro, quer dizer que estão comprando menos estoques, e isso significa o quê? Expectativa de queda de vendas. Então, por esses dois indicadores, as perspectivas para o nosso IBC-BR não são das mais alvissareiras para a próxima quinta-feira. Espero que sejam, espero que inclusive superem o 0,23%, mas como eu falei no início desse assunto, não acredito. Estou mais tendente a projetar uma queda desse indicador, que é lamentável, ainda mais em janeiro, que não existia tanto assim influência das políticas públicas, mas a verborragia dos ministros desarticulados, isso aí até levou a semana passada o presidente Luiz Inácio da Silva dar uma senhora xingada na equipe ministerial, mas essa verborragia deles levaram a informações que geraram pessimismo no ambiente econômico. Em janeiro, possivelmente, nós já paguemos o pato por isso. E finalmente, na sexta-feira, encerrando agora a fase de curva, o IBGE vai divulgar o seu IPCA 15, que é a inflação medida de 15 de fevereiro a 15 de março. E aí o que nós temos, gente? Meio mês com alta dos combustíveis.
E isso seguramente vai ter um forte impacto na inflação desse indicador. Lembrando também que o outro ponto de pressão para o IPCA 15 ocorreu em fevereiro, nas 2 últimas semanas, quando a sociedade brasileira, especialmente aquelas famílias que têm gente que estuda, tiveram que arcar com uma alta, muitas vezes em torno de 10% das mensalidades escolares, que é realmente em fevereiro que o ensino de primeiro, segundo grau e universidade fazem seus reajustes para o ano todo. Então, herdado de fevereiro, nós temos alta das mensalidades educacionais privadas. E nessa segunda quinzena já o impacto bastante elevado, acredito eu, que vai ser na inflação total do preço dos combustíveis aqui no Brasil. E com essas perspectivas não muito alviçareiras para a semana, eu vou encerrando o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se gostaram, não esqueçam do like, da inscrição no canal e do compartilhamento com a rede de contatos. Gente, mesmo assim eu desejo a cada um de vocês uma excelente semana, muito produtiva, com muito sucesso, e deixo aqui para vocês, para cada um de vocês, o meu forte abraço, meu até breve e o meu tchau, é claro. Até amanhã, pessoal.